Bem-vindos ao Expert, o programa que traz muito conteúdo e grandes insights da suinocultura para você. Aqui recebemos os maiores profissionais da suinocultura brasileira, compartilhando experiências, desafios e soluções que fazem a diferença nesse setor tão estratégico para o agronegócio nacional. Prepare-se para uma conversa rica em informação, inovação e conhecimento prático. Hoje vamos mergulhar em temas essenciais para compreender as movimentações do mercado suinícola. E o nosso convidado especial é referência na área, Yuri Pinheiro Machado, consultor de mercados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Fique com a gente, porque o Expert está começando agora. Bom dia, Yuri. Bom dia, Cândida. Bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação aí poder participar desse programa. E vamos interagir, aprender e interagir e até trocar algum tipo de experiência em relação ao mercado também, né? Nós tivemos aí os últimos anos bem diferentes do que vinha a suinocultura, né? Ela realmente mudou de patamar e agora a gente tem que tentar interpretar isso. Certo, e conversar com você, né, Yuri? Tem sempre muito conteúdo e muito aprendizado, disso aí eu não tenho dúvidas. Ô Yuri, eu vou aproveitar que você já comentou dos anos anteriores. 2024, né, os suinocultores recuperaram o fôlego de uma crise histórica e foi um ano de organização do cenário econômico. E eu gostaria que você comentasse sobre o gerenciamento das propriedades em 2024 e quais foram as principais mudanças que ocorreram quando nós falamos de gerenciamento de uma granja de suínos. Bom, cara, de fato nós experimentamos a crise, eu diria que uma das mais profundas e mais prolongadas da história da suinocultura, porque houve um crescimento aí de 2020 até 2022, um crescimento de mais de 20% na produção e na disponibilidade interna de carne suína. Então, de fato, houve aí nesse período um descompasso entre oferta e demanda, né? O mercado demorou a se acomodar em relação ao excedente de carne que entrou no mercado e isso fez com que a crise se prolongasse, né? E essa crise também se prolongou porque as granjas elas se profissionalizaram muito nos últimos anos. Então, com isso, a gente não tinha mais aquela figura do aventureiro, né, que saía da atividade na primeira crise ou logo no início da crise, né? As granjas hoje muito mais profissionalizadas, elas trabalham com um planejamento estratégico mais consolidado e isso fez com que, através de ferramentas de gestão mesmo, eles acabassem superando a crise, né, e até que a gente chegasse nesse momento, né? E eu queria dar destaque a três pilares. Eu diria que a gestão da atividade suinícola se baseia em três pilares principais, tá? É a gestão dos processos, que está muito relacionada à produção, né, à produtividade, aquilo que acontece da porteira para dentro, né, na granja. A gente ter a produtividade, ser competitivo na questão de nascidos, de desmamados, entregues, peso, GPD, conversão alimentar, né, todos esses índices, esses processos são muito importantes. Então essa gestão de processo é o primeiro pilar. O segundo pilar é a gestão dos insumos, que eu diria que é um dos pilares mais importantes, porque se a gente pegar na crise o tanto que se a gente pegar o preço do dia do suíno e o preço dos insumos ao longo da crise, nós tínhamos, em determinados momentos, né, com o preço dos insumos muito elevados, nós tínhamos aí prejuízo de mais de R$2 por suíno, por quilo de suíno, né? Então, se as granjas não tivessem trabalhado com uma gestão de insumos, de compra no momento adequado, né, travamento quando possível, isso também não seria possível atravessar essa crise. Então, essa gestão de insumos é um outro pilar importante. E, finalmente, a gestão financeira, que eu acho que foi a gestão que mais cresceu nessa crise, que mais se desenvolveu, né? Que é não somente o fluxo de caixa, mas onde buscar recursos, a dificuldade que se teve, né, em busca de recursos com juros
com juros que não tornassem inviável a atividade no longo prazo, né? Inclusive, hoje a gente sabe que tem muitas vezes que ainda estão endividadas em função da crise, porque tomaram custeio lá para se manter na atividade, é um juro relativamente alto. Então são esses três pilares, né? A gestão da produção, dos processos, a gestão dos insumos e a gestão financeira, que se desenvolveram muito nessa crise. A crise sempre nos deixa um aprendizado, né? E eu acredito que nesses três pilares o principal aprendizado foi na questão da gestão financeira, sempre alinhada com os demais pilares, né? Porque a gente tem que entender, por exemplo, que numa crise, qual é a decisão que o produtor deve tomar em relação se vai diminuir a produção, se vai diminuir o peso de venda, né? Essas definições são muito importantes. Porque se você, por exemplo, reduz a produção através da redução da inseminação, redução do plantel, na hora que a crise termina, você tem um gap de tempo que você tem que recuperar para estar pronto para conseguir faturar no potencial máximo da tua granja. Então, muitas vezes é melhor reduzir o peso de entrega do que propriamente reduzir a produção, né? Reduzir as inseminações, por exemplo. São fatores que eu acredito que tornaram a suinocultura mais profissionalizada ainda, né? E a gente entende que não somente a resiliência do produtor brasileiro, mas a competência dele na gestão fez com que a gente chegasse aqui agora e comece a colher os frutos de um momento de mercado melhor. E aí, quando a gente fala, você falando dessa questão, né, desses três pilares, né, Yuri, de que foi um aprendizado e da tecnificação, né? Então, quando a gente pensa também em suinocultura 5.0, que está sendo muito discutida, né, nos congressos, a gente tem que pensar também nesses pilares, né, que foram fundamentais, então, para o suinocultor se manter na atividade, certo? Sem dúvida. Eu falo que nós temos dois mercados para atender, o Cândida. É o mercado consumidor, obviamente, que cada vez está mais exigente em termos de qualidade, em termos de não somente de preço, mas de qualidade e de como os animais são produzidos, né? E o mercado de trabalho, porque a gente hoje está vendo, né, principalmente agora com taxa de desemprego reduzida, a dificuldade para conseguir mão de obra, e não somente por conta da disponibilidade, mas por uma questão de mudança geracional também. É uma geração diferente, né? Uma geração que tem uma outra pegada, que tem uma pegada muito mais tecnológica, e tu falou aí da suinocultura 5.0, então as granjas elas têm que se adequar a esses dois mercados, né? O mercado consumidor e o mercado de trabalho, que as pessoas são base fundamental da atividade suinícola, né? São elas que conduzem, e quanto mais tecnologia a gente agregar para facilitar o trabalho dessas pessoas e para atrair essa nova geração para a nossa atividade, isso é fundamental. A gente não pode pensar nos processos hoje em dia de manejo como a gente pensava 15, 20 anos atrás. A gente tem que pensar de forma diferente agora, né? Reduzindo a carga de trabalho físico, né? Aumentando a agregação de tecnologia para conseguir resultados que, obviamente, tenham um retorno, né? Então, com certeza, essa é uma das ondas aí que a gente vai ver para os próximos anos. Você falou aí da questão da transição, né, geracional, Yuri, e esse é um movimento que eu tenho observado muito nos eventos, né? Quando a gente vê a presença ali dos produtores, estava acostumado a ver só o produtor. Agora o produtor ele vai com o filho já está assumindo, e isso é importante também para ter essa comunicação entre as gerações, né? Então a geração que está saindo com essa geração que está entrando, que são os filhos, né? E esses filhos trazendo essa nova geração que está entrando para o mercado de trabalho, né? A sucessão familiar é um outro desafio, né? Esse é um ponto importante, né? E a sucessão familiar, ela traz oportunidades também, né? Porque essa nova geração vem com muito mais informação e tu mesclando as habilidades de cada geração, né? A geração anterior dos pais com os filhos, netos, tu consegue com certeza fazer um bem bolado, né? Tu aproveita essa pegada de maior acesso à informação, maior habilidade com a tecnologia dessa nova geração, com a experiência, com
com as habilidades da geração anterior. Certo. E aí, se a gente for entrar em sucessão familiar, a gente pega, né, mais um programa inteirinho. Vamos deixar isso aí para os próximos episódios. Ô Yuri, ainda falando de 2024, uma movimentação que me chamou a atenção no final do ano foi, abre aspas, né, a escassez de carne suína no mercado doméstico, ocasionada pela produção estável e exportações em alta, que se intensificou em outubro e novembro, com a esperada sobredemanda de fim de ano, fecha aspas. E aí nos deparamos, né, com uma situação de especulação, e eu me recordo de uma fala do Alvimar, que foi até de uma conversa que nós tivemos em 2022, eu, você e o Alvimar, que é consultor de mercados da Arseng, e ele fez a seguinte colocação, abre aspas, precisamos entender de verdade o que está acontecendo através dos fatos, através dos dados. É preciso entender e estudar os fundamentos de mercado. Mercado não é feito de boa vontade. Mercado é feito de oferta e procura. Fecha aspas. E aí eu gostaria que você comentasse sobre essa movimentação no final de 2024 e qual o aprendizado, né? Qual que é o olhar que o produtor deve ter em um cenário como esse? Bom, o que nós vimos em 2024, né, foi um aumento assim, bastante significativo da demanda, principalmente a partir do mês de julho. Né? Nós tivemos aí uma situação em que a gente pode dizer que começou a faltar suíno ali a partir de julho, né? E houve um salto nas cotações aí do suíno vivo, das carcaças, na metade do ano. Uhum. E a gente sabe, né, uma atividade de ciclo longo, a suinocultura, tu não consegue atender a uma alta de demanda no curto e médio prazo. Né? Isso aí é impossível isso acontecer. Então as granjas foram mantendo a sua venda, né, o fluxo de produção normal e o mercado demandando cada vez mais. Quando nós chegamos no final do ano, que sazonalmente a gente tem essa sobredemanda, né, ali a partir de outubro, tanto as indústrias quanto o varejo começam a se estocar para os festejos de final de ano, a carne já vinha, o suíno já vinha bem valorizado, né? Nós chegamos numa situação em que, ali por setembro, o preço da carcaça suína se aproximou muito da carcaça bovina, por exemplo. Né? Ou seja, nós não tínhamos competitividade de preço, mas nós estávamos vendendo e colocando suíno no mercado, e o que colocava media, por isso que as cotações chegaram. Então, esse foi o movimento até vinha ao que a gente chama de campanha de fim de ano do varejo e das indústrias, né, que começaram, então, teve essa sobredemanda, e essa sobredemanda, ela se mostrou muito forte em outubro e novembro, e na transição ali de novembro para dezembro, houve um pé no freio, digamos assim, né, talvez até a expectativa de mercado que se tinha, né? Pô, todo mundo vendo aí o suíno já alto, cotação alta em julho, muito alta em julho. Daqui a pouco nós chegamos, e ela vinha subindo semana a semana, sem recuar, né? Praticamente ela subia, estabilizava um pouco, e subia de novo e não recuava, né? E aí, muito disso, dessa expectativa de mercado, fez com que houvesse essa maior compra, né? E quando chegou ali final de novembro, muito provavelmente os compradores de suíno fizeram um mini balanço, digamos assim, agora a gente pode tirar o pé, porque está muito caro o suíno, a gente já deve ter um estoque suficiente para suportar até o final do ano. E aí o que a gente viu, né, nesse período ali de 2 semanas, entre final de novembro e início de dezembro? As cotações do suíno em algumas praças, elas caíram mais de 20% em 2 semanas. Né? É uma queda assim que não existia uma justificativa macro, por exemplo, uma suspensão de exportação, algum problema sanitário que teve que fechar mercado, alguma coisa desse sentido. Não houve nenhum problema macro que justificasse essa queda. O que justificou essa queda é que quando começou a haver um recuo das cotações, o suinocultor também achou, bom, eu tenho que aproveitar essa onda boa
porque está caindo agora, está recuando, e eu vou colocar mais animal no mercado. Aí vem o efeito manada, que a gente chama, né? Tu entra com uma carga muito grande de oferta, e isso faz com que o preço despenque. Em 2 semanas, caiu mais de 20% aí, em praticamente todas as praças do Brasil, e aí em dezembro estabilizou, né? Pegando como exemplo a Bolsa de Belo Horizonte, estabilizou ali seus R$ 8 e entrou agora janeiro, mais ou menos na mesma cotação. As carcaças ainda tiveram gap, né? Em determinado momento, a cotação da carcaça ela estava ainda bastante elevada, mesmo com o suíno vivo em queda, e agora a gente começa a ver, né, uma acomodação geral. Agora em janeiro tu tem uma acomodação geral, tanto do preço do suíno vivo em relação, até na relação percentual com as carcaças, né, o que dá um indicativo de que estabilizou, né, a queda realmente estabilizou, a queda de preço. Eu até te digo, Cândida, que eu tenho uma expectativa de que, em função das exportações e tudo mais, isso é um outro ponto importante, tá? As exportações em dezembro, elas tiveram um recuo depois de muitos meses de crescimento, né, em relação ao mesmo período do ano passado, mais de 100 mil toneladas aí exportadas por mês. Em dezembro houve um pequeno recuo também, tá? Esse recuo ele se deve principalmente a uma venda menor para as Filipinas e para o México, que eram 2 mercados que vinham muito consistentes, além da China, né, que até a metade do ano era o nosso maior comprador, agora são as Filipinas. As Filipinas terminaram, depois nós vamos falar sobre isso, terminaram como o maior importador do Brasil, mas houve um pequeno recuo em dezembro, que também não é de se assustar, né, mas a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas agora para janeiro, para os próximos meses, né, obviamente que início do ano tem essa questão de esfriamento na demanda em função de muita conta para pagar, aquela coisa toda, pessoal voltando de férias, né, e material escolar, impostos e tudo mais para pagar aí, né, as obrigações de início de ano. Então a gente sabe que realmente o mercado fica um pouco mais frio, mas a tendência, eu diria, é que o mercado suíno vivo ele ainda deu uma subidinha e se mantenha mais ou menos estável, né? Não existe nenhum indicativo, né, de que nós vamos ter uma sobra de carne suína, um aumento da oferta ou uma redução significativa da demanda, né? Então a gente espera agora um período de maior estabilidade. Obrigada, Iori. Aproveitar que você já comentou aí um pouco sobre o mercado exportador, né? Segundo as projeções da BPA, era esperado que as exportações brasileiras de carne suína atingissem o 3º lugar, superando o Canadá em 2024. E tal fato não ocorreu, né? Nós estamos próximos, aí eu gostaria de saber, né, se nós estamos próximos de assumir o 3º lugar no ranking de exportações de carne suína. E na sua visão, o que falta para a suinocultura brasileira atingir esse patamar? Bom, Cândida, a expectativa era realmente de ultrapassar o Canadá, mas foi muito mais por conta do Canadá do que por conta do Brasil, porque nós crescemos mais do que se esperava a exportação, né? Fechando os números aí, se pegar entre carne in natura e processada, nós fechamos aí em mais de 10% o crescimento em 2024 em relação a 2023. No início do ano se esperava aí algo em torno de 7%, né? Então, na verdade, nós não atingimos esse 3º lugar, não por incompetência nossa. Pelo contrário, nós tivemos até um crescimento maior, mas porque o Canadá, questões específicas, ele ainda manteve uma venda bastante consistente na exportação. Mas eu acho que o mais importante, Cândida, não é buscar o 3º lugar. Eu acho que o mais importante é a gente continuar um processo que já vem desde 2023 de pulverização das exportações, né? De não ficar na mão de um ou outro mercado. Vamos pegar aí um pouquinho mais para trás, né? Até 2017 nós éramos muito dependentes da Rússia. A Rússia representou aí chegou a representar 40 e poucos por cento dos nossos embarques. Quando nós tínhamos outro patamar de exportação, na época nós exportávamos em torno de 500 mil, 600 mil toneladas por ano. Nós agora exportamos muito mais de 1 milhão de toneladas por ano,
E em 2021, por exemplo, no auge das nossas vendas para a China representou aí mais de 50% das nossas exportações, né? Isso era uma independência até perigosa, né? Porque tu fica na mão de um só player, né? E aí tu acaba podendo ter um problema lá para frente. Ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu pulverizar mais. A China já representa em torno de 20%, né? Filipinas crescendo aí, outros mercados importantes, como o Japão, que é um mercado bastante exigente, que paga muito bem, o próprio Chile, que é nosso vizinho, Singapura. Então, a gente conseguiu pulverizar, não tanto quanto a agricultura, por exemplo, tem pulverizado suas exportações, mas muito melhor do que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, eu vejo, assim como horizonte que a gente deve buscar é cada vez pulverizar mais e continuar crescendo de forma sustentada. Hoje nós temos mais de 120 destinos que a gente vende nossa carne suína, né? Mas ainda tem ali 80% está na mão de 9, 10 destinos, né? Então a gente tem que ampliar mais esses países compradores para que a gente tenha mais segurança e eventuais problemas que a gente possa ter com outro país. Não, obrigada, viu, Ione, pelo esclarecimento. E é uma série de fatores, né, realmente, que envolve as transações no mercado, né? Agora, Ione, já olhando para 2025, questões geopolíticas, como a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e uma possível nova fase da guerra comercial com a China, além da investigação antidumping chinesa na União Europeia ali no encontro de 2027, pode favorecer a carne suína brasileira. E eu gostaria de saber, né, se esse cenário pode favorecer a carne suína brasileira no cenário global. Bom, a gente tem ouvido muitas declarações do Trump antes mesmo dele assumir a presidência, né? Algumas delas, segundo até os analistas, os especialistas, aí bastante próximos do absurdo, né? Talvez seja muita bravata e tal, mas a gente tem que se basear no que a gente viu no passado, que foi primeiro mandato dele, né? Que realmente houve vamos pegar o nosso setor, que é o agronegócio, né? Houve uma guerra comercial mesmo com a China, né? E que o Brasil navegou nisso, tanto nos grãos quanto nas carnes, né? Que ele aproveitou essa oportunidade de mercado para vender mais para a China, especialmente os grãos, né? Por outro lado, também tem mais um fator aí, viu, Cândida, nessa questão da União Europeia, que ainda é um fato novo, né? Que é a aftosa na Alemanha, né? Aparecimento de aftosa na Alemanha. Para a suinocultura talvez não mude muito, porque a Alemanha ela já está enfrentando o problema da peste suína africana lá, então ela já está com algumas restrições em relação ao suíno, mas pode abrir mercado para carne bovina, por exemplo, seja da carne bovina na concorrência, né, com a União Europeia e por outros mercados. Então isso aí também acaba interferindo, acaba respingando, né? Eu diria o seguinte, de tudo isso, de todas as incertezas, né, e essa geopolítica complexa que nós estamos vivendo hoje, eu diria que nós temos mais oportunidades do que riscos daqui para frente, pelo menos no curto, médio prazo, tá? Então a gente tem que ficar atento a todos esses movimentos. É óbvio que a China deve estar preparada também, ela não... A gente sabe o quanto que eles planejam, né? A economia da China é muito planificada e ela deve estar preparada para algum tipo de retaliação dos Estados Unidos, né? Então o impacto talvez não seja tão grande quanto foi lá no primeiro mandato do Trump. Tem a questão do México também, né? Porque o México, esse ano passou a ser um grande importador da nossa carne suína, né? E o México tem uma relação, tá dentro de uma aliança comercial com os Estados Unidos ali, né? E se tiver um estresse maior nessa relação do México com os Estados Unidos, pode ser que consolide mais oportunidades para nós junto ao México também. Então a gente tem que ficar atento, mas eu acredito que tem. E é aquela história, né, o candidato, quando a gente fala no agro como um todo, quando a gente fala em mercado internacional, seja com relação a essa questão de dinâmica de
abrir uma oportunidade de mercado ali, do câmbio, a própria questão da valorização e desvalorização do câmbio, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que tu pode abrir mercado para tua carne e poder colocar um excedente lá e melhorar o preço pago ao produtor aqui indiretamente, né? Também pode abrir mais mercado para o grão e tornar o grão mais caro para nós aqui, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses dois fatores, né? Yuri, aproveitando, né, que você já comentou aí sobre o mercado da carne bovina, a gente está quase finalizando o nosso bate-papo aqui. Esse é um fator também que merece atenção, né, quando a gente olha aí a movimentação de mercado da carne suína, que é a competitividade com a carne bovina. E eu gostaria de saber quais são as projeções para o cenário de 2025 aí, quando a gente fala dos vasos comunicantes. É importante essa colocação, Cândida, porque a gente tem que estar de olho na carne bovina. Principalmente no segundo semestre de 2024, nós vimos esse movimento de alta do bovino, porque nós estamos numa virada de ciclo pecuário, que a gente chama. O bovino vinha num período de baixa de preço por excesso de oferta, né? O abate bovino no ano passado foi muito alto, e embora a exportação também tenha crescido na carne bovina, mas a disponibilidade interna aumentou e o mercado demandando, né? Então, a gente viu uma alta já no final do ano e é uma tendência para 2025, né, nessa virada de ciclo pecuário, que a gente tem uma redução do abate em relação a 2024, abate de bovinos, e isso, obviamente, deve ajudar na competitividade da carne suína, né? Como a carne suína a gente não espera um crescimento muito expressivo na produção em 2025, né? A oferta vai se manter mais ou menos estável. Com essa subida da carne bovina, a competitividade da carne suína vai melhorar e isso vai permitir aí a gente ter uma oscilação de preço aí interessante para o suinocultor. Importante a gente entender, né, que o mercado de bovinos ele tem a sua dinâmica própria, né? Não é só essa virada de ciclo, ela não acontece de forma imediata, né? Ela vai acontecendo aos poucos, né? E ao mesmo tempo nós temos a sazonalidade do bovino também, o bovino de pasto, a época da seca, a época das águas, em que tu pode manter o animal mais tempo no pasto, ou quando tu tem que tirar o animal já para o mercado, a questão dos confinamentos, né? Existe toda uma dinâmica que vai ter oscilações, mas a gente espera que a cotação do bovino ao longo de 2025, a média dela seja muito próxima do que foi a média no segundo semestre de 2024 e até mais para o final do ano. Certo. Oi, Yuri, então a gente já falou de cenário global, já falamos de vasos comunicantes, né? Fizemos aí uma pincelada do que foi o segundo semestre de 2024. E aí agora eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo e deixar um espaço aqui para você fazer as suas colocações e considerações final, passar mesmo uma mensagem para o produtor e até para o consumidor também que vem aqui e acompanha a Suíno Brasil e falar, né, quais são as expectativas, as projeções para o mercado de carne suína em 2025. E de antemão também agradecer a sua participação, né? A gente estreando aí o Expert em com um grande profissional da suinocultura brasileira. Muito obrigada, viu, Yuri? Eu que agradeço aí a deferência, e o convite também para ser o primeiro aí, né? Para mim é realmente um motivo é um privilégio poder estar participando aí de primeira, né? Eu te diria que, bom, o que que nós temos que pensar aí para os próximos anos, né? Eu acho que nós aprendemos bastante com essa crise. O crescimento da suinocultura ele tem que ser cada vez mais um crescimento consolidado, né? Baseado em ganhos de mercado que se sustentem, né? E que evitem oscilações muito grandes e que possam trazer prejuízos ao produtor, né? A gente sabe que sempre vai haver obviamente essas oscilações, elas têm que ser menores e as crises têm que ser mais curtas, né? E isso a gente consegue se a gente tiver uma organização melhor do setor, né? E para tanto, eu acho que o produtor ele tem que olhar de duas formas, né? Ele tem que olhar da porteira para dentro, cada vez melhorando o seu planejamento estratégico,
investindo mais na melhoria do que no aumento da produção, isso é um ponto importante. Eu acho que as sobras agora que eventualmente tiveram, primeiro tem que pagar as contas da crise, mas depois investir em melhorias e não em aumento de, de, de produção, né? E a outra questão que o produtor deve estar atento é na questão institucional, né? Ele tem que se ligar a associações, seja associações estaduais, a própria BCS, né, que tem as suas filiadas nos estados, porque as demandas também políticas e macro, elas são importantes e o produtor tem que estar participando, né? A gente está vendo aí muita mudança na questão de normativas relacionadas ao sistema de produção, a como produzir, e isso é importante que o produtor participe, né, e se engaje junto com suas entidades representativas, né? E eu vejo como grande gargalo para o crescimento da suinocultura nos próximos anos aí é que nós temos hoje uma limitação estrutural mesmo, né? O que nós esse momento de mercado fez com que o produtor pudesse produzir, ele aumentou a produção, né? Mas agora nós precisamos aumentar a capacidade de abate, aumentar a capacidade de produção nas granjas, né? E isso nós temos um desafio que é a questão de juro, né? Que hoje está muito elevado para investimento, né? E é uma coisa que pode travar um pouco essa retomada do crescimento mais consistente aí acima de 4, 5%. Mas eu penso que até em função disso a gente tem que investir na melhoria dos processos em vez de pensar agora em aumentar a produção. Certo. Yuri, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Igual eu falei, né, anteriormente, a gente está estreando aqui o Expert com chave de ouro, contando aí com a sua contribuição e também, né, com muito conteúdo para o suinocultor que já está aí, né, pensando quais são, o que o aguarda em 2025. E aí, quem sabe no segundo semestre a gente já não volta para bater um papo do que aconteceu agora no primeiro semestre de 2025 e planejar aí para fechar o ano bem redondinho, né? Organizar a casa, né? Muito obrigada, viu, Yuri? Eu que agradeço, Cândida. Como sempre, é uma grande satisfação conversar contigo. Igualmente. Assim, a gente consegue sintonizar muito bem, né, nessas questões de mercado, de produção, né? E, E parabenizo a iniciativa de vocês aí para esse tipo de programa, né, que eu acho que é importante para que todo mundo tenha um pouquinho mais de acesso a outros conhecimentos, que não somente a produção, né, a tecnologia, mas a gente também entender um pouco do mercado. É importante todo mundo envolvido nessa atividade entender um pouco de como que é essa dinâmica de mercado. Obrigado e fico à disposição aí para uma futura oportunidade. então, já faço um convite aqui. Próximo mês já tem um episódio aqui que já está sendo preparado. Tem mais insights da suinocultura brasileira, para o produtor se manter aí atualizado e manter aí forte, né, os pilares da suinocultura. Muito obrigada, Yuri. Nos Tá? vemos em breve.